Os demais irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Ruth, capítulo de número 2, para darmos continuidade à meditação que iniciamos semana passada. Nós começamos a ler esta história de Ruth, que aconteceu nos tempos em que ainda não havia reis, ou não havia rei em Israel, e conforme diz o último versículo aqui do livro de Juízes, cada um fazia o que achava mais reto, aquilo que parecia ser melhor aos seus próprios olhos. E nós consideramos o fato de que eram dias de desgoverno em Israel por causa disso, de pouco conhecimento, de crimes hediondos, de abandono da lei do Senhor, do castigo de Deus muitas vezes por causa destas coisas, de idolatria, impiedade generalizadas, mas também tempos em que havia gente que temia a Deus e que andava nos seus caminhos. Por exemplo, o caso de Elimeleque e sua família. Sua esposa Noemi, seus filhos Malom e Quilion, e eles resolveram sair de Israel em tempos de fome e partiram para a terra de Moabe, onde Elimeleque esperava dar um futuro melhor para sua família. Mas acontece que lá em Moabe as coisas não aconteceram do jeito que ele havia desejado e Elimeleque faleceu. Não demorou muito, seus filhos, que haviam se casado com mulheres de Moabe, faleceram também, ficando apenas as viúvas, Noemi e as suas noras Ruth e Orfá, ficando assim desamparadas, ficando assim passando por dificuldades, até que Noemi resolveu voltar para a terra de Israel. E quando Noemi, então, desejou voltar, Ruth, uma de suas noras, é quem foi com ela. E nós terminamos na semana passada, ao ler o capítulo de número 1, que elas chegaram a Belém, e embora Noemi tenha sido reconhecida pelas mulheres que moravam em Belém, ela estava tão diferente. E as mulheres perguntavam, mas essa é Noemi, que saiu daqui 10 anos atrás. E Noemi disse, e o seu nome quer dizer agradável, né? Noemi disse, não me chamem mais Noemi, me chamem Mara, porque muitas amarguras me tem dado o Senhor. Eu saí daqui rica, próspera e voltei vazia. Saí daqui feliz e voltei triste. Mas hoje nós vamos ler o restante da história, ou melhor, vamos seguir adiante na história e ler o capítulo 2, porque essa é uma história de Deus, é uma história de Jesus. Então ela não termina em tristeza. Ela vai mostrar para nós a bênção de Deus sobre a vida dessas mulheres. Então nós vamos ler hoje o capítulo de número 2, meus irmãos. Leiamos então. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse, vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles, o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores, de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo, esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela, deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas, após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth, ouve, filha minha, não vás colher em outro campo,
nem tampouco passes daqui. Porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreceste muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as, para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Tomou-o e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara depois de fartar-se tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Rute contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor, em cujo campo trabalhei, é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, e um de entre os nossos resgatadores. Continuou Rute, a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tem. Disse Noemi à sua nora Rute: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Que o Pai Celestial, meus irmãos, nos conduza na meditação da sua palavra. Aqui no capítulo 2 nós lemos sobre como Rute e Boaz se conheceram. Para que nós entendamos melhor a história, eu quero mencionar duas provisões do antigo Israel, dois mandamentos que estavam na lei do Senhor, quando Deus ordenou que os israelitas amassem o seu próximo como a si mesmos, e que amassem até mesmo os seus inimigos. Uma dessas provisões, hoje a gente chama de lei do resgate, ou do resgatador. E acontecia assim: quando uma pessoa ficava ou se tornava empobrecida por algum evento da vida, quem sabe a perda de trabalho ou de sua saúde, ou ainda porque ficasse endividada, e essa pessoa precisasse então, por causa do seu empobrecimento, vender-se a si mesma como uma serva para pagar as suas dívidas, ou ainda se uma pessoa, por causa da sua pobreza, precisasse vender as suas terras e tudo perdesse, a Bíblia dizia que essa pessoa não deveria deixar ser entregue à sua própria sorte, mas que alguém da família, alguém que fosse um parente mais chegado e que tivesse recursos para isto, deveria resgatar a pessoa endividada. Isto é, se ela
houvesse se vendido como uma escrava para pagar as suas dívidas e tivesse um parente que pudesse pagar essas dívidas, então esse parente deveria fazer isso. Ou se essa pessoa tivesse que vender as suas terras e ficasse sem nada, da mesma forma, o parente resgatador era o responsável por reaver aquela terra. Ou ainda, se uma pessoa falecesse e a família ficasse desprovida, mais uma vez, o parente resgatador deveria assumir a responsabilidade por aquela família. Uma outra coisa que a Bíblia diz em favor dos pobres, e aí a Bíblia dizia várias coisas ali na lei de Moisés, é que se uma pessoa ficasse pobre, ou se uma pessoa fosse pobre, ela também não deveria ser deixada à míngua, sem como se sustentar. Então o que a lei previa? Que quando chegasse a época das colheitas, os segadores, aqueles que iriam fazer as colheitas, eles não deveriam chegar nas plantas, no caso aqui cevada, trigo, e rebuscar todas as plantas, as folhas dos pés de cevada ou de trigo, as hortaliças todas, mas eles deveriam colher aquilo que estava à vista e deixar algo para os pobres pegarem depois. Se caso eles estivessem colhendo e caísse no chão, eles também não deveriam pegar o que caísse no chão. Eles deveriam deixar ali para que os pobres pudessem pegar depois que os segadores, os empregados de uma fazenda, por exemplo, fizessem o seu trabalho. Pois bem, meus irmãos, é dentro deste pano de fundo que nós vemos a história de Ruth aqui no capítulo 2 acontecer. O texto começa dizendo para nós que Noemi tinha um parente do falecido esposo dela, Elimeleque, um parente próximo chamado Boaz. Aliás, a palavra Boaz é uma palavra muito bonita também, que quer dizer aquele que detém a força, né? E a Bíblia diz aqui que ele era senhor de muitos bens. Mas o mais bonito na vida desse homem é que ele não era apenas detentor de muitos bens. O mais bonito era o fato de que ele era um homem que temia ao Senhor. E que ele não somente guardava a lei de Deus, a letra da lei, mas era um homem generoso de coração, era um homem de espírito bondoso, como a gente pode observar no restante do capítulo. Bem, quando chegaram a Belém, Noemi, ou melhor, Ruth disse para sua sogra Noemi: eu vou sair para os campos e eu vou apanhar as espigas que caírem no chão. Pegar as espigas após os segadores, no campo daquele que me permitir fazer isso. E se foi. E entrou no campo que pertencia a Boaz. E começou ali a trabalhar e ali permaneceu durante o dia inteiro. Quando Boaz veio para ver os seus trabalhadores na seara, ele notou que estava ali uma pessoa diferente. E ele perguntou para o chefe deles: quem é essa moça? E ele explicou: essa é a moabita, Noemi, Ruth, a nora de Noemi, que veio com ela. E ela chegou aqui cedinho, está trabalhou o tempo todo, só um pouquinho de tempo que ela saiu e ficou na choça, mas está aqui até agora. Quando Boaz soube que ela era parente de Noemi, quando Boaz soube que ela era uma das pessoas que faziam parte da família de Elimeleque, então ele foi conversar com ela e disse para ela: olha, fica aqui no meio dos meus trabalhadores, colhe tudo o que você precisar, já ordenei aos trabalhadores que defendam você, que cuidem de você, que não deixem ninguém tocar em você, sinta-se à vontade aqui. E também deu ordem para os seus trabalhadores, no sentido de que eles não precisavam colher muito não das espigas, deixassem para ela colher, que deixassem cair alguma coisa no chão, e ainda disse mais: se ficar alguma coisa entre as gavelas, isto é, entre os potes de cereal, deixa lá para ela colher também. E ela então pergunta para ele: mas como que o senhor faz tanta generosidade, demonstra tanta generosidade para comigo, que sou uma estrangeira? E ele respondeu: é porque eu tenho ouvido
todo o bem que você fez para Noemi, para sua sogra, a maneira como você tem cuidado dela, e que você também veio se abrigar debaixo das asas do Deus de Israel. De modo que naquele dia, então, Ruth trabalhou até a tarde e levou para casa uns 13 quilos de cevada. Era o cereal principal que eles usavam para fazer pão. Irmãos, eu gostaria de fazer algumas observações sobre a história que nós temos aqui, porque esta história, ela ilustra para nós algumas doutrinas da palavra de Deus, que são verdadeiras, que são relevantes para todos os crentes. Primeira coisa que eu queria destacar é que aqui nós temos um exemplo vívido da doutrina da soberania de Deus na nossa vida. Colocando de outro modo, a Bíblia diz para nós que nada é por acaso que acontece. De um modo verdadeiro, porém misterioso, de um modo misterioso, porém verdadeiro, nós sabemos que tudo o que acontece é assim, digamos, uma conjunção de vários fatores, inclusive as nossas decisões, mas acima de tudo, todas as coisas que acontecem são fruto da soberania de Deus, do controle de Deus sobre todas as situações. Ruth, nós já vimos aqui no capítulo 1, era uma mulher de caráter digno. E aqui nós vemos mais uma manifestação do seu caráter. É que ela diz à sua sogra: vou sair ao campo e trabalhei onde alguém me permitir. Então, o texto diz que ela se levanta e vai trabalhar. E trabalha o dia inteiro. E se esforça incansavelmente. Você consegue imaginar esta cena? Uma jovem senhora viúva, que tem a sua sogra sob os seus cuidados, talvez com roupas já desgastadas por causa da pobreza, um espesso lenço sobre a cabeça, saindo de madrugadazinha para trabalhar, e vai trabalhar debaixo daquele sol escaldante do Oriente, possivelmente pele queimada, muito provavelmente suja por causa do seu trabalho na colheita. Você consegue imaginar essa cena? Enquanto eu meditava sobre isto durante a semana, eu pensei, eu conheço algumas mulheres assim, algumas mulheres incansáveis, que ficam cansadas, mas ainda assim são imbatíveis, mulheres de fibra, que se levantam para trabalhar de manhãzinha, e quantas vezes tem tantas pessoas que dependem delas, e muitas vezes não tem quem as sustente, mas elas estão ali, firmes e fortes. E por que não dizer que também existem muitos homens assim, trabalhadores, dedicados, muitos homens e mulheres, inclusive idosos, meus irmãos, em nossos dias, ou sem emprego, saem para conseguir o seu pão de cada dia, vendendo frutas, ou alguns até, talvez poderíamos dizer, comparando aqui com esta situação, catando latinhas por aí, para ter com que comer na hora do almoço, e pensando nas crianças que estão em casa, ganhando pouco, mas trabalhando, gente que Deus não despreza, gente que Deus tem em alta consideração. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, a Bíblia diz para nós que em tudo aquilo que estava acontecendo, estava a mão do Senhor. Veja no versículo de número 3, ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eu acho, digamos assim, meio engraçado quando a Bíblia às vezes diz que alguma coisa aconteceu por acaso. Porque o próprio texto aqui mostra para nós que não era por acaso que estava acontecendo as coisas. Mas quando ela usa essa expressão, é um jeito, digamos assim, humano, para falar: Noemi não premeditou entrar no campo de Boaz.
Tinha tanto fazendeiro em Belém, tinha tanta gente trabalhando por ali, mas ela entra justamente naquele campo que pertencia ao resgatador da família, um dos parentes mais chegados. A Bíblia nos mostra, meus irmãos, que por mais que as coisas às vezes possam parecer por acaso para nós, em todas as coisas Deus está conduzindo os acontecimentos. Tem um outro lugar onde essa expressão aparece que eu acho também interessante. Eu peço que os irmãos, por favor, abram as suas Bíblias lá em 1 Reis, capítulo de número 22. Nós vamos ler apenas 2 versículos aqui, mas eu acho até interessante que depois vocês leiam o capítulo todo aqui de 1 Reis 22, para que vocês vejam a história completa da morte do rei Acabe. Os irmãos se lembram que depois que Salomão morreu, Israel ficou dividido entre norte e sul. Algumas tribos se rebelaram contra a dinastia do rei Davi, e então a parte norte de Israel, as 10 tribos do norte se separaram e eles passaram a ser chamados de Reino de Israel. E as 2 tribos do sul, Benjamim e Judá, passaram a ser conhecidas como Reino de Judá. Então, havia esses 2 reinos, né? E nesses tempos, Acabe era rei de Israel. E ele era amigo do rei de Judá, que se chamava Josafá. Mas Acabe era um homem muito perverso. E um dia, então, Acabe resolveu lutar contra os sírios, que haviam conquistado uma cidade chamada Ramote-Gileade, que pertencia a Israel. Então ele disse a Josafá: eu vou lutar contra Ramote-Gileade, você vai comigo? E Josafá, o rei de Judá, disse: eu vou, mas vamos consultar um profeta de Deus, para ver o que ele diz para nós. E muito a contragosto, Acabe acabou consentindo em que eles conversassem com um profeta chamado Micaías. Mas Acabe não gostava de Micaías de jeito nenhum, porque ele falou para o rei Josafá: ele nunca fala de mim o que é bom. Por que será, né? Que o profeta Micaías nunca falava bem de Acabe. Mas então eles chamam Micaías, e o profeta Micaías, sendo consultado, disse: Acabe não voltará em paz para sua casa. Na verdade, ele não voltará. Eu vi os campos de Israel, os soldados de Israel, os exércitos de Israel dispersos, como rebanho, como ovelhas que não têm um pastor. E mais uma vez Acabe ficou muito furioso com o profeta, ficou tão bravo que mandou prender o profeta. Agora veja, eu quero ler com os irmãos o versículo 30. Então, disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Então veja, o rei da Síria havia ordenado aos seus capitães da cavalaria que não lutassem contra os israelitas, mas que apenas mirassem o rei de Israel. E o que então Acabe, para se livrar da morte, fez? Ele falou para Josafá: olha, veste as suas trajes reais, mas eu vou me disfarçar, eu vou entrar no meio dos soldados aí. Ele estava pensando que ele poderia se esconder de Deus, talvez. Talvez ele estivesse pensando que com o seu comportamento, olha, Deus nem vai me reconhecer aqui. Talvez ele estivesse... Tem gente que diz que dá nó em pingo d'água, né? E talvez Acabe quisesse dar um nó em Deus, quisesse andar disfarçadamente ali, mas na medida em que eles entram na batalha, os soldados da Síria olham para Josafá e vão em direção a ele, pensando que fosse Acabe. Quando eles viram que não era Josafá, um dos soldados, versículo de número 34, então um homem etesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. E Acabe morreu naquele dia. Você percebe a ironia da coisa? Ele não estava sendo alvo de ninguém, mas um soldado, de repente, ao acaso, esse acaso Deus já tinha falado que iria
acontecer. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que nada é por acaso. Deus está no controle de tudo. Por isso é que quando a gente volta para Ruth, capítulo 2, no versículo de número 20, e Ruth diz para Noemi: olha, eu fui trabalhar no campo de um homem chamado Boaz, eu colhi, ele me disse que ali eu estou sob proteção. Noemi diz assim: bendito seja ele do Senhor, porque o Senhor ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Esse homem é nosso parente, chegado e um dos nossos resgatadores. O que Noemi vê? Em tudo, todas as circunstâncias estavam na mão de Deus. A Bíblia fala, e o crente enxerga, que nada acontece sem que Deus não somente não saiba, mas não esteja governando. Nas tristezas e nas alegrias, na prosperidade e na escassez, na honra e na desonra, Deus está no controle de tudo. Noemi havia saído próspera de Israel. Em Moabe ela perdeu tudo, ela voltou sem nada para a sua terra, e agora ela dependia da sua nora para sobreviver, mas ela tinha certeza de que Deus estava no controle de todas as coisas, dirigindo, governando, o tempo todo. Ela diz: Deus é soberano. Esse versículo de número 20 nos leva também a uma segunda consideração, meus irmãos, é que em todo o tempo, Deus continua sendo benevolente para com o seu povo. A palavra que ela usa aqui, que Noemi usa para descrever Deus, é uma palavra que quer dizer: Deus continua sendo gracioso, versículo 20. Deus continua sendo bondoso, Deus continua sendo benigno para com o seu povo. Quando nós olhamos, meus irmãos, para o plano de Deus de um ponto de vista mais amplo, aqui na história de Ruth, na história da Bíblia, a gente sabe, não é, sem dar medo de spoiler que fala? Sem dar medo desse negócio aí, a gente sabe qual é o final, né? A gente sabe que Deus estava planejando dar um novo marido para Ruth, um homem da família, um homem bom com quem ela iria se casar, que ela seria bisavó do rei Davi, que ela seria uma das ancestrais de Jesus Cristo. Nós sabemos que Deus tinha muita coisa boa para fazer na vida de Ruth e de sua sogra Noemi, porque daria um neto para ela, e essa mulher seria muito feliz. Noemi seria uma pessoa muito feliz ainda, só que naquele momento elas não sabiam de nada disso. Tudo ainda estava pela frente, tudo ainda era desconhecido. Agora, nós sabemos, meus irmãos, que o futuro seria feliz, mas ela não sabia. Agora, na maior parte das vezes, nós olhamos para a vida de Noemi e de Ruth, quantas aflições, quantas provações. Certa ocasião eu estava conversando com alguém, essa pessoa me disse assim: mas pastor, não teria um caminho mais fácil não? Por que a gente tem que passar por tantas provações nessa vida? Tantas provas de fogo? Irmãos, nós não temos as respostas para todas as coisas, mas uma coisa é certa: Deus, que é soberano, também é bom, também é sábio, também é misericordioso. Ele conhece também todas as possibilidades. Por isso a Bíblia diz que Deus sempre faz o que é melhor, faz de modo perfeito, amoroso, inteligente, sábio. E uma coisa a gente pode dizer: quanto maior a luta, maior será a vitória depois. Quanto mais tristezas, maiores serão as alegrias. Algum tempo atrás, eu estava conversando com uma senhora crente e ela me contou que não sabia. É uma pessoa que trabalhava para sustentar os filhos e trabalhava muito, e ela não sabia, mas um dos filhos dela estava usando drogas. Até que algum tempo depois, esse filho resolveu contar. Mas quando ele contou,
ele já tinha superado. Então ele falou assim: olha, mãe, eu estava usando drogas e o meu irmão começou a orar por mim. E ele orava, e chorava. E eu não podia fazer isso para a senhora, eu não podia contar isso para a senhora que eu estava com esse problema. Então eram 2 jovens sofrendo, um porque estava viciado, e os irmãos sabem como é terrível alguém ser viciada em alguma coisa, a dificuldade que é para superar, e ele não conseguia largar as drogas, e ao mesmo tempo falava: o que eu estou fazendo para minha mãe, por que estou fazendo assim? E o outro filho também sofria, porque sabia da dificuldade do seu irmão, mas então os 2 buscavam a Deus. E aí, até aquele dia que ele estava contando: mas mãe, Jesus me libertou, Jesus tirou as drogas de mim. E aquela mulher disse assim para mim: pastor, sem eu nem saber, Deus estava me dando essa vitória tão grande. Meu filho lutando contra o mal, e Deus deu vitória para ele. Meu filho, por que você não me contou? Mãe, imagina se eu contasse para a senhora, quanto sofrimento iria ser. O que eu quero dizer, meus irmãos? Às vezes, as maiores provações, elas a gente pode chamar, são bênçãos disfarçadas. Quando a gente estiver sendo provado, quando estivermos passando por dificuldades, não descreiamos da bondade de Deus, não descreiamos do amor de Deus, da sua sabedoria, do seu poder. A terceira coisa que eu gostaria de destacar é que esse Deus que controla tudo, esse Deus que é bom, ele também abençoa os que nele se refugiam. Veja o versículo 12, Boaz abençoa Ruth dizendo assim: o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. E ele mesmo, Boaz, que está abençoando Ruth, ele mesmo, a história vai mostrando para nós, ele se torna um instrumento da bênção de Deus na vida dessa mulher. Agora, veja que expressão poética bonita, ele diz: o Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Essa expressão, ela é usada várias vezes nos Salmos para denotar o fato de que, assim como os filhotinhos das aves se abrigam debaixo das suas mamães, nos seus ninhos, assim também nós nos abrigamos sob os cuidados de Deus. É por isso que Jesus, embora lamentando, lá em Mateus capítulo 23, ele diz assim para Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. Quando Deus diz isso para Jerusalém, meus irmãos, como eu disse para vocês, aqui é um lamento. Jesus está chorando por causa de Jerusalém, porque sempre foi um povo rebelde, e ele diz assim: eu quis tantas vezes colocar vocês debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Mas não é uma expressão belíssima, que diz que quando alguém se abriga debaixo das asas do Senhor Jesus, ali está protegido? Eu estava lembrando essa semana de uma história que eu ouvi da minha professora da escola bíblica dominical, que para um menininho foi uma história muito tocante, menininho de 7, 8 anos de idade. Vocês se lembram, vocês que são mais idosos, da história da galinha vermelha? Essa história contava de uma galinha vermelha. Lembra a Auxiliadora? Não? Vocês podem ver no YouTube também, deve ter na internet. Mas contava de uma galinha vermelha que orgulhosamente andava pela fazenda, em todos os lugares, com seus filhotinhos, piando atrás dela. Ela andava com o peito estufado, mas um dia pegou fogo em uma parte da fazenda. E aquela galinha morreu queimada naquele incêndio. Quando terminou o incêndio, o fazendeiro saiu procurando para ver os prejuízos, e ele achou aquela galinha ali no meio dos escombros, e ele a pegou
e quando ele a pegou, as asas dela se abriram e saíram aqueles filhotinhos todos piando por ali, porque a galinha havia colocado os filhotinhos debaixo das suas asas para protegê-los contra o incêndio, mas ela mesma morreu. E aí a minha professora da escola dominical terminava dizendo: assim também Jesus nos amou tanto que ele deu a sua vida na cruz por nós. É aquele que nos abriga, que abriga todo aquele que nele se refugia, que Jesus morreu na cruz para nos resgatar, mas foi do fogo do inferno, foi para nos livrar da perdição eterna, para nos tirar do poder de Satanás e para nos conduzir ao reino dos céus. Quando Boaz abençoa abençoa Ruth, ele diz para ela que o Senhor, debaixo de cujas asas você veio se abrigar, que ele abençoe você. Ruth foi salva daquela situação, foi resgatada e foi muito abençoada. Como a gente está dizendo toda hora, ela faz parte da nossa história. Deus a fez feliz e através dela, Deus também abençoou a sua sogra. Vamos rever os nossos destaques de hoje, meus irmãos. Em Ruth capítulo 2, nós podemos, entre outras coisas, apreciar um pouco mais a respeito de pessoas de caráter, de pessoas que nos inspiram. Ruth é uma delas. Boaz, o homem que Deus colocou na vida dela, é outra pessoa. Assim como Noemi, aquela viúva que, fosse qual fosse a circunstância, continuava a confiar em Deus. E também nós podemos apreciar um pouco mais a respeito do nosso Deus, do Deus que governa tudo, do Deus que é benevolente, gracioso, benigno, bondoso e que abençoa todos aqueles que nele se refugiam. Quais as aplicações disso para a nossa vida? Primeiro, eu gostaria de falar a respeito de como é belo quando a gente vê pessoas parecidas com Ruth. Enquanto eu meditava, eu fiquei pensando nas muitas mulheres que Deus colocou na minha vida. Minha mãe é igualzinha a Ruth, né, Tequinha? A sua mãe também, não é, amor? A minha esposa, as minhas filhas, as minhas irmãs em Cristo, e vocês que são homens, maridos, pense aí, pensa aí, ô Tony, nessa mulher que está do teu lado. Como Deus tem feito mulheres dignas nesse mundo? O que seria de nós, homens, se não fossem as mulheres? Não seríamos, né? E como Deus tem glorificado o seu nome através de tanta gente guerreira, de fibra, que muitas vezes sofre, que muitas vezes tem que enfrentar a vida meio que sozinha para cuidar dos seus familiares, mas não foge à luta, mas não se acovarda diante das dificuldades, que muitas vezes chora, mas continua, e que Deus abençoa por causa disso. Então, uma palavra de louvor a Deus e uma palavra de gratidão a todas as mulheres pelo valor que elas têm. Estou pensando, escrevi aqui, a minha querida primeira professora do ensino primário, Dona Marlene, que me ensinou a ler e escrever, que me ensinou os rudimentos da matemática. Vocês lembram das suas professoras? Que bênção que essas mulheres foram na vida de vocês. Em segundo lugar, meus irmãos, algumas exortações. Primeiro,
não desprezemos qualquer ser humano, por mais humilde que ele seja. Não importa a condição social de uma pessoa, se essa pessoa é rica ou se essa pessoa é pobre, se essa pessoa tem muito dinheiro ou se ela não tem nenhum, porque como diz a Escritura, o rico e ao pobre, Deus fez os dois. Então nunca menosprezemos uma pessoa, por exemplo, que cata papelão na rua. Nunca menosprezemos aquele velhinho que está vendendo bala no semáforo. Nunca desprezemos uma pessoa que esteja num trabalho, por mais humilde que ele seja. Porque todas as pessoas fazem parte do plano de Deus. A gente pode não saber o futuro, mas Deus sabe. A gente não pode conhecer a sabedoria de Deus em todas as coisas, mas Ele conhece. O rico tem o seu lugar na história, e o pobre também tem. O negro, o branco, o amarelo, o vermelho. Como é que a gente cantava, Tequinha? Deus ama as criancinhas do Brasil e do Japão, quer chinesas, quer hindus, esquimós ou índios nus. Deus tem um plano na vida de cada ser humano, e nós precisamos valorizar cada ser humano. Por outro lado, se você é alguém que Deus tem abençoado, como abençoou a Boaz, seja um instrumento de bênção na vida de outros. Ajude os demais. Saiba que Deus não faz acepção de pessoas. E como diz o apóstolo Paulo, se Deus tem dado recursos para você, use os teus recursos para praticar boas obras. Por outro lado, se você é uma pessoa de condição humilde, como diz Tiago, glorie-se na sua dignidade, porque Deus escolheu você também para pertencer a Ele. Então, nunca se sinta inferiorizado por nenhuma condição. Mesmo que, do ponto de vista do mundo, você seja uma pessoa de casta inferior, saiba que para Deus você não é. Não importa a cor da pele, não importa o sexo, não importa qualquer outro aspecto. Valorizemos-nos uns aos outros. Segundo, cuidemos e auxiliemos os necessitados. Você veja, na lei de Deus havia provisão para que eles pudessem cuidar dos necessitados. Jesus disse em certa ocasião: sempre haverá pobres na terra. Sempre haverá, meus irmãos. Mas Deus quer que nós cuidemos uns dos outros. Às vezes, é como lá Ruth, dando trabalho. Não é? Porque Deus não falou que ela podia ficar ociosa, sem fazer nada, esperando cair as coisas do céu. Mas havia uma provisão. Tinha um jeito, na lei de Israel, para que os necessitados fossem assistidos. A não ser que a pessoa não tivesse mesmo condição de trabalhar, porque isso às vezes pode acontecer, mas Deus providenciou isso na lei de Israel. Pergunte ao Senhor, se você tem recursos, pergunte ao Senhor: Senhor, como é que eu posso usar os recursos que o Senhor tem me dado para ajudar outras pessoas? Seja uma pessoa generosa, uma pessoa que pensa nas necessidades dos outros. Ou se você é uma pessoa que não tem dinheiro, não tem recurso, você pode fazer como Ruth, que disse: eu vou trabalhar para sustentar minha sogra. Não é que quem tem dinheiro não trabalha, não é isso que eu quero dizer. Porque se alguém tem dinheiro, geralmente é porque trabalha, não é? Mas o que eu quero dizer, não importa a nossa condição, cuidemos dos necessitados. Aliás, meus irmãos, em nossa sociedade, o que seria de nós se não fossem os trabalhadores humildes? Por exemplo, pensem se os lixeiros de Guarulhos resolverem fazer greve. O que vai ser da gente? Pense em qualquer classe de trabalhadores e diga assim: olha, vamos tirar, não precisamos. O mundo viraria de ponta cabeça, não é? Terceiro, sejamos trabalhadores. Ruth levanta que hora? De madrugada, bem cedinho. E até que hora que ela trabalha? Até o fim da tarde. Ela não tem medo, ela não se omite, ela não faz corpo mole, ao mesmo tempo em que ela não deixa de confiar em Deus.
E isso nos leva a uma outra aplicação. Sejamos confiantes em Deus, consagrados a Ele. Deus é soberano, Deus é bom, Ele é abrigo no temporal e Ele sabe o que faz. Talvez, como Noemi, você esteja sentindo a mão de Deus pesando sobre você. Mas Noemi continuou firme, apesar de todas as tribulações. Pergunte a Deus: Senhor, existe alguma coisa na minha vida que eu preciso botar em ordem? O Senhor está pesando a tua mão sobre mim? Algum pecado a confessar e abandonar? Algum caminho errado que eu devo deixar? Será que as coisas que eu estou passando não são uma maneira de o Senhor falar comigo? Ouvi um certo escritor que disse que o sofrimento é o megafone de Deus. É quando Deus está falando bem alto e é para a gente escutar. Ele é fiel. E se houver alguma coisa que você precisa consertar, Ele vai mostrar. Então não endureça o seu coração. Agora, talvez você esteja passando por duras provas sem que haja pecado. Você procura para ver se tem pecado para confessar, mas não há. E se é assim, da mesma forma, continue confiando em Deus. Pode ser que suas lutas sejam por causa de pecados a serem confessados, mas pode ser porque simplesmente Deus está fazendo você passar pelas lutas para crescer e para ser mais abençoado ainda. Ou então as duas coisas. Ou então essas duas coisas e muitas outras que nós nem conseguimos imaginar. Mas a gente pode saber, toda a nossa vida, nós podemos confiar no Senhor. E seja o que for, a vontade de Jesus é que você esteja debaixo das asas dele, que Ele cuide de você.